vídeo. Então a gente começa a nossa sétima webconferência aqui, a segunda webconferência do SE. Boa noite a todos. E o objetivo aqui dessa conferência é justamente, é, desculpa, seguir lá as atividades planejadas no mapa de atividades. E para esse momento síncrono, o que a gente vai fazer hoje é justamente resolver o exercício 3. De qual lista de exercícios, gente? Acho que é da sexta lista de exercício, né? Eu não coloquei aqui. Alguém pode falar? Oi? Alguém? Tudo bem? Eu... Acho que é da lista 6, não é? De Perfeito. Viga. Isso. É porque eu não estava lembrado. Tá? Então, porque assim, no mapa de atividades a gente planejou, né, que vocês iriam seguir aquelas atividades propostas e que a gente hoje iria trabalhar justamente o desenvolvimento do exercício 3, que eu acho que é da lista 6, e, na verdade, vocês teriam que ter respondido já esse exercício. Vocês responderam? Ou estão com bastante prova ainda? Hein, gente? Eu tenho estado bem atolado nas coisas, mas eu dei uma olhada nele. Tá, tudo bem. Mas, assim, não é novidade alguma esse exercício, tudo bem? A gente já fez, né, vários exemplos, inclusive um exemplo muito completo, né, de viga inflexão. Agora, diferentemente dos outros exercícios, um eu utilizei o SMS, ele inteiro já feito. Um outro eu utilizei lá, né, o GoodNotes, já desenvolvido o exercício. Essa é a intenção, é eu reproduzir aqui, utilizando a ferramenta SMS aqui, e a gente tentar tornar, vamos dizer assim, a aula um pouco mais dinâmica. Quem quiser acompanha, não é? Vamos dizer assim, olhando, e depois faz no SMS, ou pode aí dividir as janelas no seu computador e ir acompanhando e desenvolvendo o exercício passo a passo. Tudo bem? Então, o exercício aqui é para você aplicar elementos finitos para resolver essa viga, no sentido de você calcular, na verdade, os deslocamentos em x igual a 2, x igual a 6, determinar os momentos fletores e forças cortantes em x igual a 2, 4 e 6. Professor, mas onde é que fica o sistema de coordenada, né, xy aí, plano do meu problema? Bom, ele não está explícito aqui, mas como a gente vem em todos os exercícios colocando sempre, né, do lado esquerdo da viga, vamos manter. Vamos considerar que o nosso sistema de coordenada, a origem do sistema, está aqui atrelado no ponto A da minha viga, com o y para baixo e o x da esquerda para a direita. Tudo bem, gente? Todo o referencial que eu dei aqui no problema, ele está associado a esse sistema de coordenada. Pergunta: para a gente resolver esse problema, no sentido de determinar os deslocamentos de uma forma mais tranquila, você utilizaria quantos nós aí na discretização desse problema? Vocês têm que falar, porque eu não vou observar pelo chat, tá? Opa, 5 nós. 5 nós. Todo mundo concorda? Todo mundo conseguiu enxergar? Olha, Sim, 5 nós, né? cinco nós. Um no ponto A, um outro na carga concentrada de 10 kN, não é? Um outro no ponto B, um outro, né, na carga concentrada de momento e um outro aqui nesse ponto M0. Tudo bem? Claro, por que eu estou falando isso? Tipo, eu não mostrei, eu não desenvolvi, né, nenhum elemento de viga mestre
com uma carga concentrada, né, nesse elemento mestre, a uma distância qualquer à esquerda e à direita do nó desse elemento finito. Eu desenvolvi essa situação? Não. Não. Eu não desenvolvi, não é, no elemento mestre de viga em flexão, um elemento com uma carga concentrada de momento a uma distância x à esquerda do nó e y à esquerda do momento e à direita do momento. Eu não fiz isso. Qual foi o único elemento mestre que eu desenvolvi com um carregamento aplicado dentro do elemento? Foi justamente a carga uniformemente distribuída apresentada, por exemplo, aqui nesse problema. Foi a única situação. Tá? Então, para a gente, na verdade, colocar o valor da carga, né, o valor da carga concentrada diretamente no vetor de força global, eu vou obrigatoriamente colocar um nó naquela carga, tanto na carga concentrada quanto na carga momento. E outra coisa, para facilitar a minha vida nessa condição da construção do vetor de força global, né, além disso, eu colocando um nó em x igual a 2, eu já vou encontrar o valor do deslocamento, né, pedido aí. Eu não preciso ficar, né, tendo que utilizar as próprias aproximações para gerar um valor interpolado, né, vamos dizer aí, dentro de um elemento finito, caso eu tivesse pensado em utilizar simplesmente 3 nós e 2 elementos finitos de viga. Tudo bem? Então, toda a questão, e dentro do que a gente já vem aqui abordando, né, no curso, ele já vai me mostrando qual a discretização mínima necessária para eu aplicar para resolver esse problema. Veja, é um exercício simples, né, mas impossível, gente, de ser resolvido na mão. Tudo bem, Elton? Elton? Não dá para fazer esse exercício. Eu posso dar a prova das 8 à meia-noite, não vai conseguir resolver. É muita conta, gente. Não dá. Tem que utilizar alguma ferramenta para automatizar essas contas, gente. Tudo bem? Então, eu estou utilizando, né, a estrutura do SMS para resolver esse exercício e eu vou, na verdade, fazer agora, tentar fazê-lo de uma forma que eu complete o que eu comecei. Então, eu estou colocando aqui as propriedades, né, o que eu chamo aqui de produto de rigidez, que é a multiplicação do modo de elasticidade e da inércia, né, numa unidade que vai estar toda compatível. Eu estou colocando aqui tudo em Newton e metro. Tá? E aí eu tenho aqui a carga em kN e a carga momento em kN e a distribuída em kN. Então, eu vou colocar tudo em Newton e unidade de comprimento em metro. Coloquei como carga concentrada essa variável P e eu estou colocando como momento concentrado essa variável aqui Mzinho. E aí vocês vão me ajudando, tá? Para ver se eu não me passo em alguma coisa. E eu estou colocando aqui a carga uniformemente distribuída no valor de 2,10 a 3 Nm. Então, vou agora definir matriz de rigidez elemental e depois vetor de força elemental. De quantos elementos? Elementos 4. Se são 5 nós, são 4 elementos finitos. Né? Esse primeiro que vai, né, do ponto A até a x igual a 2, depois de x igual a 2 até x igual a 4, depois de x igual a 4 a x igual a 6 e de x igual a 6 a x igual a 8. Na verdade, a gente vai ter 4 elementos de igual comprimento. Eu tenho aqui a definição da matriz de rigidez de viga, apresentado, com o valor do produto de rigidez, que é constante para toda viga, né, e do comprimento, que eu defini aqui do elemento 1, que é a única coisa que eu preciso, eu consigo caracterizar a matriz de rigidez. A gente pode até colocar aqui, né? Matriz de rigidez do elemento 1. Matriz
de rigidez, elemento 1, para ficar organizado para você. Depois eu disponibilizo esse final lá. E agora, da mesma forma, eu já estou construindo aqui o elemento, o vetor de força local, né? Vetor de força. Mas esse vetor de força, gente, é um vetor de força, elemento 1, é um vetor de força para a condição de carga distribuída. Veja, quando eu desenvolvi isso nas aulas anteriores, eu mostrei que para o elemento mestre, né, com uma carga uniformemente distribuída, o vetor de força para essa situação está apresentado aqui, né? Primeira entrada, né, é a carga distribuída vezes o comprimento do elemento dividido por 2, tanto na primeira quanto na terceira entrada. Na segunda e na quarta, eu tenho a condição da carga vezes o comprimento dividido por 12, carga vezes o comprimento ao quadrado dividido por 12, menos a carga vezes o comprimento ao quadrado dividido por 12. Ou seja, isso daqui associado a deslocamento e esses daqui associado à rotação, da mesma forma que a matriz rigidez, né? Aqui eu tenho, né, V1 θ1, V2 θ2. Qual vai ser a dimensão da minha matriz de rigidez global aqui antes da aplicação das condições de contorno? Se eu tenho 5 nós, 2 graus de liberdade por nó, qual vai ser a dimensão? 10 por 10. Perfeito, Murilo. 10 por 10. E depois da aplicação das condições de contorno, quais são as condições de contorno? Eu tenho 3 deslocamentos, né, na vertical. Esses apoios aqui, gente, eles não restringem rotação, eles só restringem deslocamento na vertical, esses dois daqui, e esse daqui deslocamento na vertical e deslocamento na horizontal. Só que o nosso problema é de viga e flexão, a gente não está preocupado, né, com o parâmetro cinemático associado à direção x. Né? A gente está só preocupado com o parâmetro cinemático na direção y. Tá? Então, a gente tira 3 graus de liberdade, ele sai de 10 e vai para 7. Tudo bem, gente? Essa viga daqui eu consigo determinar essas reações de apoio aqui por equilíbrio? Sim, não e por quê? Ela é hiperestática. Ela é hiperestática, então eu não consigo resolver por equilíbrio. Eu posso resolver, por exemplo, por elementos finitos, que é o que a gente está fazendo, e eu posso resolver por outros métodos que vocês aprendem em outras disciplinas. Tá? Tudo bem? Vamos continuar. Então, fiz o elemento 1, vamos lá. O elemento 2, né, eu já tinha mais ou menos aqui preparado, também a mesma coisa. Tá? O comprimento é o mesmo. Né, a propriedade ou seja, a gente vai reproduzir, né, a mesma matriz, tá? Vamos para, agora eu vou copiar aqui, elemento 3. A gente pode colocar aqui bonitinho, né, para ficar, né, igual, para a gente deixar super organizado, né? Opa! Matriz de rigidez do elemento 2. Vou mudar aqui, matriz de rigidez do elemento 2, vetor de força do elemento 2, agora eu vou copiar isso daqui e vou transformar tudo em elemento 3. Ver se eu dei espaço suficiente. Qualquer coisa a gente conserta. 3. Na verdade, o difícil desse problema não é resolver por elementos finitos, tá? O difícil desse problema é você resolver ele de forma exata, utilizando lá um dos métodos que você aprendeu, por exemplo, em técnicas de análise estrutural e projeto. Professor, vai demorar muito para eu fazer esse problema de forma exata.
Quem pode dar uma ideia para o colega de como você, vamos dizer assim, pegar informações que você possa comparar com esses resultados que a gente está estruturando aqui nesse momento síncrono do nosso curso? Utilizando o que, gente? Eu posso utilizar que outra ferramenta? Tem o F2, que é Perfeito. facinho de mexer. Isso. E tem um site na internet que eu achei há pouco tempo atrás, quando eu estava estudando, acho que chama Bean Calculator. Ah, isso. Possivelmente é um aplicativo, né? Alguma coisa, uma coisa desse tipo, não é? Sim, você pode. Ele só funciona com vigas, mas você consegue desenhar a vigazinha, colocar Aham. os tipos de restrição Isso. e ele te dá os diagramas. Perfeito, né? Tô com muita dificuldade, vou utilizar essas ferramentas. Claro que, né, eu preciso amadurecer, preciso também, vamos dizer assim, entender como se calcular essas coisas também na mão, não é? Tá dando algum problema aqui. Vamos dar uma olhada aqui porque que tá dando de diferente essa matriz de rigidez aqui da anterior. Porque a primeira, né, ó, tá dando igual à segunda, que tem que dar, né, que é o mesmo comprimento, o mesmo aí. Aqui, será que eu detonei alguma coisa aqui da matriz? Deixa eu copiar de novo, né? Parece que o L3 está diferente. Você colocou L3 como 3 metros. Ah, desculpa, isso. Eu saí mudando tudo que é 2 para 3, tá vendo? Mas é perfeito, né? Bom, tá tudo igual, né? Propriedade do material e comprimento, então toda a matriz tem que dar igual. Então, muito obrigado, perfeito. Então, vetor de força a gente muda aqui para 3. Essa questão do multitarefa, né? Vocês acreditam que hoje, à tarde, incrivelmente, eu participei de 3 reuniões simultaneamente. Gente, eu estava quase enlouquecendo. 3 reuniões. Uma do projeto Astroem, outra do projeto Cuidar, e eu estava fazendo esse curso de capacitação que eu estava falando para vocês, que foi um curso promovido por professores da Unifesp. E aí eram compromissos assumidos, né, que acabou que coincidiu com a agenda. Eu falei, eu não gosto de assumir um compromisso e não, né, e não comparecer, e não contribuir. Mas deu tudo certo. Estou vivo, né? Estou vivo. E com saúde, graças a Deus, né? Que é o que a gente precisa bastante. E super preocupado também, né? Porque lá na minha cidade do interior de Sergipe, né? Que eu tenho meu pai, né? Já bem idoso, e tenho vários conhecidos, né? Já teve o primeiro caso também de coronavírus. Então é uma cidade muito pequena, onde as pessoas elas não estão obedecendo às recomendações e a gente fica com o coração, né, super apertado, super preocupado com o que possa, né, vir a acontecer. Aí bate ansiedade, bate um monte de coisa na cabeça, e aí, de uma forma ou de outra, acaba que o trabalho, né, e esse contato que eu tenho com vocês acaba meio que dando uma ajuda para a gente tentar esquecer, né? Que esquecer a gente não esquece, mas a gente vai, né, superar juntos, todo mundo, tudo isso, e que nada de mal vai acontecer para mais ninguém. L4, L4. Eu sei que nessa parte praticamente nenhum de vocês tem dúvida, assim. Né? Maior dúvida é lá no final dos exercícios, né? Quando a gente vai calcular os esforços, né? E aí a gente vai reforçar isso mais uma vez. Mas para não ficar uma coisa chata de eu passar aqui de novo o SMS e só explicar, vamos mexendo aqui no software, porque depois vocês podem, né, quem não está, vamos dizer assim, familiarizado com a ferramenta, de alguma forma tentar, né, utilizá-la para a segunda avaliação, né? Porque o objetivo nosso aqui é mostrar para você que não dá para fazer essas coisas na mão, não tem como, tem que utilizar alguma ferramenta
que você consiga automatizar essas coisas. Eu mandei também um link hoje de um livro que vocês podem baixar de forma gratuita. Né? Vocês viram isso também? Não é coisa falsa não, tá, gente? Não é pirataria não, é que tá liberado mesmo, tá? E é um livro interessante que meio que vai me dar condições de fortalecer aquela parte do laboratório que a gente não vai ter condições de desenvolver aqui, que é a utilização do ANSYS. Vocês viram? Opa, já tá até baixado pro senhor. Eu acho que a versão que aquele livro tá uma versão de ANSYS mais atual e eu acho que vai ajudar bastante. É um livro muito bom, eu dei uma olhada. Se vocês quiserem, eu mando para vocês o link que está circulando entre os professores. Eu não sei se vocês viram também em algum grupo da UFABC esse link aí de vários livros, né? Que aí vocês podem, né? Tem livros da minha área, né? Da área de engenharia de estruturas, mas tem livros também de outras áreas das diversas áreas de engenharia que possa ser de interesse de vocês. Tá, vocês viram esse link em algum lugar? Se não tiver, eu também socializo. Eu não vi, professor. Eu vou disponibilizar depois para vocês baixarem, tá? Então a gente já montou a matriz de rigidez de todos os 4 elementos, o vetor de força de todos os 4 elementos. E o que a gente falta fazer agora é justamente a composição da matriz de rigidez global e do vetor de força global com aqueles elementos concentrados. Na sequência aqui do cálculo, o que é que a gente precisa fazer? É justamente o que, gente? Essas matrizes aqui de espalhamento. Essas matrizes aqui de espalhamento. Bom, essas matrizes aqui eu não posso usar. Tá? Elas são de um exercício anterior, eu não posso usar porque ela não tem vamos dizer assim, a compatibilidade com a dimensão desse problema. Qual vai ser agora a dimensão dessa matriz aqui, por exemplo, de espalhamento do elemento 1? Vou até colocar ela um pouquinho aqui mais para baixo que vamos supor, não é, que a gente trabalhou com a incidência nodal crescente. Então, eu tenho nó 1, 2, 3, 4, 5, tudo bem? E eu tenho os graus de liberdade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa matriz aqui ela vai ter uma dimensão 10 por 4. Perfeito. E aí, a gente... Vamos lá de novo. 10 por 4, perfeito. E aí a gente coloca 1, não é? Onde eu tenho a igualdade da relação dos graus de liberdade e 0 nos outros. Gente, eu acho que não tem ninguém que tenha dúvida em relação a isso. Alguém ainda tem dúvida em relação à questão da matriz de espalhamento? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu acho que aqui a gente não tem mais dúvida. Né? Eu faço uma comparação, né, entre graus de liberdade globais e graus de liberdade locais do elemento. E a unidade ela está presente quando, por comparação, você tiver... A unidade está presente quando, por comparação, você tiver a igualdade. Né? Ou seja, grau de liberdade igual a grau de liberdade. Quando você tiver o elemento falso, né, eu tenho 0. Vamos aqui. Elton está aqui na sala? Que ele foi que me ajudou a passar a informação. Tá, Ele está colocando no chat, né? Mas eu não vou conseguir ver no chat. Ele não está com áudio? Então vamos aqui a 2. Acho que amanhã eu tenho uma reunião com ele. Aí aqui eu zero esses dois. 0, 0. E aí eu venho para cá. Não. É 1.
professor Elton tá falando, mas ele disse que o microfone dele tá meio desativado. Tá Tá tentando se certo. resolver, mas ele tá aqui. Tudo bem. E como é que estão as outras disciplinas? Vocês estão conseguindo? Os professores estão conseguindo? Ah, tá indo. A carga de tarefas tá variando bastante entre um professor e outro. Sim, E a metodologia também, mas no geral as matérias estão seguindo, tipo, como deveriam. perfeito. Graças a Deus, né? A gente conseguiu. ah, a nossa disciplina meio que ela estava já, né, um pouco na frente por conta, né, dos vídeos que eu já tinha feito. Eu acho que acabou ajudando bastante. Agora eu tô com bastante dó dos colegas que não tinham nada, né? Os que não tinham nada, né, tá, porque assim, se para mim, né, que já tinha alguma coisa, tá um pouco difícil, imagina para quem, né, e começou, né, saiu da inércia, né? Agora aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, um, dois, elemento 3, elemento um é um, 2, 3, 4. Elemento 2, 3, 4, 5, 6. Aí é 5, 6, 7, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Todo mundo conseguiu entender aqui essa questão da matriz de espalhamento? Perfeito? Murilo, Guerino. Nossa, por que tá dando esse retorno aqui? Deixa eu... Será que tem alguém com o microfone aí? É o microfone do Elton. Ei! Obrigado, Elton. Não, ainda não, obrigado não, porque tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver como. Pronto, acho que agora foi. Vamos lá, agora eu vou. Montagem da matriz de rigidez global. Eu vou agora só acrescentar aqui o elemento 3. 3. E o elemento 4. Eu vou ter que também correr com vocês em relação a essa parte de elemento plano. Vou ter que fazer material, porque eu acho que não tem material feito. Mas vai dar tudo certo. Não vai... deixa eu baixar aqui a matriz de rigidez global. É grande, né? Olha. Tudo bem, gente? Alguém conseguiu ver se eu errei alguma coisa? Vamos dar uma olhada para a gente não deixar aqui o vídeo com coisa errada? Vamos só ver aqui elemento a elemento. Então, primeiro elemento, né? Ok, L1, L1. A matriz de rigidez ela está simétrica, não é? Bonitinha. Ok, aqui também. Então, elemento 2, L2, L2, aqui também, dando a mesma matriz. Muito bom. 3 também. Certo. E 4 também. Perfeito. Vamos fazer a montagem do meu vetor de força. Parcial, né? É um global, mas ainda não o global, né? O total, né? Porque vai faltar aí os efeitos das cargas concentradas. E aí vocês já vão pensando em qual posição, né? Essas cargas concentradas elas vão entrar e com que sinal. Tá aqui o meu vetor de força
E agora eu vou colocar aqui justamente um vetor compatível com a dimensão desse problema, 10 linhas em uma coluna. E agora eu preciso completar esse vetor aqui, coluna, que é o vetor correspondente às cargas concentradas. Quais são as posições que eu tenho que colocar aqui as cargas concentradas? Vamos lá olhar. A carga concentrada aqui vertical, ela está em que nó? No nó 2, está associado a que grau de liberdade? O deslocamento vertical do nó 2, que me corresponde, né, ao terceiro grau de liberdade do meu problema, porque eu tenho o quê? Primeiro grau, deslocamento, segundo grau, rotação. Né? Terceiro grau, deslocamento, quarto grau, rotação. Então, é na posição 3 do meu vetor. Ele entra positivo ou negativo? Hein, gente? Positivo. Positivo. Então, eu vou colocar aqui o valor de P, positivo. Então, aqui 0, primeiro, 0, segundo 0, terceiro, P, pequeno. Aí, o quarto é 0, não é? Aqui, o quarto é 0. A gente vai para a segunda carga concentrada. Eu coloquei esse exercício porque a gente não tinha feito, aí eu não lembro, foram tantos exercícios, né, que eu não lembro mais. Se eu tinha feito alguma coisa com carga momento concentrado, eu não lembro. Aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele entra no oitavo. Esse grau de liberdade aqui, né, na oitava posição, ela entra positiva ou negativa? Negativo. Isso, negativo. Por quê? Porque o momento ele está no sentido anti-horário. E o que a gente convencionou, né, para o grau de liberdade positivo? Deslocamento na vertical é positivo, né, de cima para baixo. Por quê? Porque o meu eixo, justamente positivo, está nesse sentido. E a rotação é no sentido o quê? Horário. Né? A positiva, como a minha rotação está no sentido anti-horário, quer dizer, o momento me gera, né, o trabalho é no giro. Né? Então, o momento vai me gerar aqui um giro, uma rotação, né, negativa em relação à convenção que a gente adotou. Então, aqui a gente coloca na oitava posição, só vamos conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava posição do vetor negativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, negativo, 0, 0. Agora, a gente tem o nosso vetor de força global final. A aplicação das condições de contorno, então, eu vou sumir com esse problema. Né? A gente vai agora adaptar para o nosso novo problema. É justamente, né, essa matriz. E quais são? Eu vou elevá-la a menos 1. Deixa eu ver, a gente já resolve aqui, né? Isso. A gente já resolve aqui. Aplica as condições de contorno e calcula o vetor de deslocamento. Quais são os graus de liberdade que a gente tem que aplicar aqui as condições de contorno? A gente tem um apoio do primeiro gênero no primeiro nó, não é? Então, essa diagonal, não é? O elemento 1, 1, eu substituo ele por 1, não é? E mato linha e coluna, nesse caso. Então, aqui é 0, 0, 0. Aqui também, 0, 0, 0. Quais são os outros graus? Ele está no nó 3, é isso? Vamos definir aqui, para a gente não ter que ficar subindo e descendo. A gente define, eu copio aqui. Então, 1, 1 a gente já matou, né? 1,
2, 3, 4, o 5, não é? O 5, 6, 7, 8 e o 9. Tudo bem, gente? Então, agora a gente vai buscar o elemento da diagonal principal 5, 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1. Vamos lá. 1. Ai, não é aqui, Professor. Wesley. É, 1, 2, 3, 4, 5. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, 1. Aí eu vou matar a coluna. 0, 0, 0, 0. E vou matar a linha. 0, 0. E falto aplicar no grau de liberdade 9, né? Que é esse daqui, né? Então, a gente tem 1, aí eu mato a linha. Ai, gente, eu fiquei muito triste porque teve gente que errou isso na prova. Não podia ter errado. Esse era um conceito que não dava para ter errado. Não tem justificativa. Mas eu fui super positivo na correção, tá? Eu fiz o máximo possível. É tanto que ninguém ficou com F, né? E hoje, na capacitação que eu fiz, eu comentando, não, para mim a prova só foi super tranquila. Mas como, professor, você fez essa prova tranquila? Porque os alunos vão colar? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é todo mundo adulto. Vocês estão se preocupando com essa coisa de colar? Quem tem que saber, efetivamente, que tem que aprender são eles. Né? E pelo que eu senti, né, eu não vi, pelo menos eu não senti que teve, né, vamos dizer assim, cola. Eu não senti, porque, salvo engano, só 2 provas que eu achei assim que poderiam ter tido uma situação de cola, porque eu vi desenvolvimentos muito parecidos. Mas eu fechei o olho, tá? Se foi, aí é com cada um, né? Não sou eu. Mas eu não senti, né, da turma. Cada um desenvolveu com sua ferramenta. Uns fizeram em MATLAB, outros fizeram no SMS, outros utilizaram Python. Então, né, outros fizeram na mão. E o que eu quero é que vocês tenham, né, vamos dizer assim, responsabilidade. Né? E a prova também, tipo, como vocês reclamaram, né? Se estava grande, você não estava conseguindo nem fazer a sua, imagine dar cola para outro, né? Então, perfeito. Eu só tô... calma, né? A gente tem... Eu achei alguma coisa estranha aqui, né? Porque esse deslocamento aqui tá muito grande, né? Falei que deslocamento dos infernos é esse. Eu tenho que colocar aqui a condição de contorno, né? Que é na 1, 0, na 5 e na 9, né? 1, 2, 3, 4, 5 e na 9. Ufa. Eu vou dizer, já matou o professor, né? Ô, professor, você não me falou que a hipótese aí era, né, pequenos deslocamentos e pequenos giros? E a unidade está em metro? Como é que essa viga se deslocou dessa forma? É esse tipo de, vamos dizer assim, de ordem de grandeza que a gente tem que começar a criar, porque a gente pode alimentar errado a ferramenta. Tanto esse tipo de ferramenta quanto software comercial. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tudo bem, gente? Então vamos calcular agora as reações de apoio. Eu estou aplicando quanto? 2 kN distribuído, um de 10 kN, não é? Deixa eu tirar aqui. Já está acabando, tá, gente? Estou controlando aqui a hora. Veja, mesmo um exercício simples, tudo bem que a gente começou um pouco atrasado, mas vai a aula inteira. Então, eu pego aqui a minha carga global, antes de aplicar as condições de contorno, multiplico isso daqui pelo vetor deslocamento e retiro o vetor
e retiro o vetor de força global. E retiro o vetor de força global. Eu vou ficar com as cargas reativas, tá? Por que que ele está dando? Será que eu fiz alguma coisa errada? Aqui está certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 1, 5 e 9. 1, 2, 4, 5 e 9. Tá certo. Então veja que ele está me dando. Aqui eu estou achando estranho, né? Porque, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele deveria me dar valores não nulos só nas posições 1, 5 e 9. Alguém está conseguindo enxergar alguma coisa aí? Incoerente? Deixa eu ver. Vamos ver lá em cima. Se eu tenho 2 vezes 10 a 7. Aí eu tenho o quê? 2, 10 a 3. O L, né, de 2. Comprimento da minha viga. O M, 5, 10 a 3. E aqui 10 a 3. Perfeito. 5, 10 a 3, 10 a 3. Então, L1, QL sobre 2, QL sobre 12, tá certo. Vamos ver aqui se o vetor de força se repete. QL sobre 2, 12, 12, certo. Se repetiu. Não é? O vetor de força, vamos ver. Se repetiu o vetor de força, certo? Se repetiu o vetor de força, certo? Professor, para quando você foi resolver para as condições para as reações de apoio, você usou o F também, antes de aplicar o contorno? Deixa eu ver. Aqui está certo. Como eu peguei o vetor de força aqui, não é? Aí o vetor de força, esse daqui global. Eu tenho que tirar, O vetor de força global com as cargas aplicadas também. com as cargas aplicadas. Certo, eu acho que eu coloquei essa daqui, né? Com as cargas concentradas aplicadas. Deixa eu ver se foi. Foi, não é? 2666, 2000. Aqui eu coloquei, né, a condição de contorno, não é? 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8, 9. É na 1, na 5 e na 9, né, que eu tenho que colocar. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, é na 1, na 5 e na 9. Na 1, que é aqui, não é? Na 1, 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo. E aí encontrei o meu vetor, 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 0, tá certo? 6, 7, 8, 9, 0, tá perfeito. Aí eu peguei a minha matriz de rigidez antes da aplicação das condições de contorno, vezes o vetor, menos o vetor de forças ativas, me dá o vetor de forças reativas. Mas tá estranho esses valores aqui. Né? Esse valor daqui pequeno, tudo bem, né? Mas tá 1, 2, 3, 4, 5, né? Me deu um número maior, tudo bem. Agora tá vendo que esse 6 está dando um número muito grande? Não era para ter dado, né? Era para ter dado... Vamos continuar aqui o exercício e depois a gente volta para isso daí. Deixa eu pegar aqui e calcular os esforços para a gente até poder comparar com as reações de apoio. Então, do elemento 1, o que a gente vai fazer, enquanto isso, alguém pode ir me ajudando, ver se a gente esqueceu alguma coisa. Os esforços, vamos dizer assim, nodais no elemento finito, a gente vai pegar a matriz de rigidez, né, do elemento 1 e multiplicar pelo vetor de deslocamento do primeiro elemento. Então, vamos lá. Aqui, vezes um vetor 4 por 1, e eu vou pegar esses primeiros 4 elementos aqui do meu vetor de deslocamento, né? Que é 0, pega aqui 0, 0, 5, 0, 0. Não, 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 não me faça isso, não me faça isso, não me faça isso. 006. Pronto, não perdemos, ufa. E isso daqui. Ele teria que dar aqui, não é, a reação de apoio, né, que seria esse primeiro elemento. Alguém está enxergando o erro aí? Por que esse elemento aqui deu 4 vezes 10 a 7? Está aqui também, ele está dando aqui 4 vezes 10 a 7. Engraçado. Esse exato daqui a gente não vai calcular, vocês que vão calcular. Isso aqui a gente não vai calcular, a gente vai calcular o aproximado. Vamos aqui calcular o momento aproximado. O que a gente vai calcular é 0 em 1 metro. Opa, vamos. Em 1 metro e em 2 metros. Só que a gente vai ter que mudar a função de forma. Quem consegue me ajudar aqui nessa questão das funções de forma? Aqui as funções de forma, deixa eu pegar elas aqui nas minhas anotações. A gente vai ter que ver que para o primeiro elemento, a gente só mata o primeiro grau de liberdade. Não é que é o deslocamento na vertical. Então, a gente, na verdade, só mata a primeira função. Vocês enxergam como é que a gente faz a construção desses elementos aproximados? Alguém consegue lembrar do que a gente já discutiu? Como é que a gente constrói isso daí? A partir de que expressão que a gente utilizou? Lembram da relação momento-curvatura? Que é o EI V duas linhas igual a quanto, gente? Menos a função momento fletor. Só que a gente precisa, na verdade, primeiro calcular a força cortante. Então, eu sei que a derivada da função momento fletor, ela é quem? A própria função força cortante. Então, por isso que eu tenho aí, né, o V, né, explicitado sendo igual a menos o EI, né, e aí eu tenho, na verdade, o V de força cortante, né, V3 linhas, onde o V pequenininho é o deslocamento. E aí, na verdade, como eu derivei a função momento, eu também
derivo a minha função deslocamento. Então, eu acho que eu já tenho até essas derivadas calculadas aqui. Deixa eu dar uma olhada. E aí, porque aqui nesse problema, na verdade, possivelmente era um engaste, né? E aí eu matei os dois graus de liberdade. Aqui não, aqui eu só mato um grau de liberdade. Aí a gente precisa derivar, né, essas funções. Então, aqui ela está derivada, mas vamos lá. A gente só mata, na verdade, a primeira função, a segunda ela não vai matar. Então, essas duas aqui, elas continuam, né? E aqui o que eu tenho é o seguinte, aqui possivelmente é o V2 e o θ2 do primeiro elemento. Então, eu preciso ainda acrescentar aqui, não é, o θ1 do primeiro elemento, cuja a terceira derivada da função ela vai ser a seguinte, olha, a primeira derivada vai ser 3x2 sobre L ao quadrado, depois menos 4x sobre L, aí, essa derivada primeira. A derivada segunda vai ser 6x L2 menos 4 sobre L. E a derivada terceira vai ser 6 sobre L2. 6 sobre L2. Então, aqui eu vou ter, ó, eu vou copiar aqui, ó. Tá, ó. Que é a mesma coisinha. Deixa eu ver se ele vai deixar eu copiar aqui o danado. Não. Eu vou copiar aqui atrás. Mas você tem que saber que esse parâmetro aqui que eu estou copiando é o parâmetro, né? Ou a gente pode fazer organizado, vai. Eu vou Ctrl X, vou colar aqui, deixa eu pegar isso daqui, Ctrl X e copiar aqui, e agora pegar esse elemento para a gente não ter esse problema, copiar aqui. Aí eu vou pegar o 005 e colocar aqui, né? O 006 colocar aqui, que são os graus de liberdade, né? Os deslocamentos desse elemento em função ó, tá vendo, ó? Perfeito, ó. Certinho. Vocês estão vendo? Ó, foi uma função, né, constante de força cortante no valor do que eu tinha calculado nodalmente pela multiplicação, né, matriz e rigidez vezes deslocamento aqui que eu tenho. Nesse problema, qual é a curva, né, exata da força cortante para o carregamento dado? É constante dentro do elemento? Não, é uma reta, né? É uma função linear, não é? Então a gente já está vendo que, né, não bate com a solução exata. Agora, vamos olhar aqui por que esse danado está me deixando na mão. Alguém conseguiu ver? Deixa eu pegar aqui de novo. Deixa eu pegar aqui e fazer por partes, vai. Tirei, calculei o meu vetor de força. Aqui tem as ativas e as reativas. Não é, ó? Peguei esse vetor. Agora bateu, né, com o valor. E eu tiro uma loucura. Bom, vamos... Esses últimos resultados que você achou tá bem mais perto do... Sim, mas não faz sentido, né? Que ele tem que ser zero, né? E ainda mais, né? Esse valor que você está encontrando aqui, ele não né? Ele não está batendo, por exemplo, com
O valor da força nodal que está dando aqui elemental, né? Quando a gente calcula os esforços, né? Que esses esforços aproximados, né? Eles têm que bater, na verdade, vetorialmente com o valor da força que sai aqui desse vetor de força, né? Para a gente, bom, deve ter algum errinho aí que a gente não está conseguindo enxergar e a gente deixa o próprio arquivo para depois vocês trabalharem, porque já está ficando tarde e a gente não vai conseguir terminar senão a gente não consegue terminar a aula de hoje, tudo bem? E aí qualquer coisa amanhã eu dou uma olhada e coloco o arquivo lá com as correções, caso existam correções aqui, porque pode ser que tenha alguma coisa aqui que a gente não está enxergando. O momento aqui eu preciso, na verdade, também adicionar o que eu acabei de calcular, que é a derivada segunda dessa função aqui, né? Associado aos graus de liberdade do primeiro elemento, que a gente só vai eliminar o deslocamento na vertical, ou seja, o grau de liberdade 1. E a derivada segunda, ela vai ser justamente isso daqui, ó, 6x sobre L ao quadrado menos 4 sobre L. Eu vou pegar isso, vou fazer igual ao que eu fiz no outro. Eu vou pegar esses elementos aqui, vou colocar um mais aqui, vou colocar eles aqui, e eu vou pegar esse danadinho aqui, copiar aqui, deixa eu ver se ele vai deixar. Não, vou fazer o seguinte, vou copiar ele. Vou pegar ele aqui, Ctrl C, vou copiar ele aqui e vou somar com ele aqui, só que eu vou ter que mudar essa função, tá? Essa função aqui é 6 sobre xl ao quadrado e aqui é menos 4 sobre L. Só conferir, né? A derivada primeira dá 3x2 sobre L2, depois menos 4xL, e a segunda dá 6xL sobre 2 menos 4L. Aí eu vou pegar justamente esses mesmos graus de liberdade aqui, ó. Esse com esse. Agora a gente vai tirar mais uma dúvida, porque a gente vai ter função também, momento fletor aí, para a gente comparar. Aqui e aqui. Eu calculei a função momento fletor na posição no ponto 0, no ponto 1, só que no ponto 0 tinha que dar 0, né? O momento? Eu não tenho engaste. Né, ó? Tá dando um valor aproximado. Fora que, tipo, Ele- se x é igual a 0 nessa equação, ele já deveria ficar 0 por default, né? Tem x, não, mas tem aqui, ó, elemento que não tá em função de x, né? Ó. Tá vendo? Ó? Tem 4 sobre L1, não é? Deixa eu ver quanto é que ele Nossa, tá. mas essa aproximação, então, L1, 2, tá certinho, ó, tá vendo? Ó? Né? Não, mas é aproximado mesmo, né? Não vai bater o exato, né? É que a gente espera, né, que alguma coisa a gente recupere alguma coisa, né, muito próxima do exato, mas que não vai ser nesse caso, né? O exato eu sei que ali vai ser 0, né? O momento, eu não tenho engaste. Quanto é que tá dando elemental? Tá dando aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui também tá. Tá batendo o que tem que acontecer realmente. Tipo, por elementos finitos, tá? Só que esse elemental... Tá vendo que tá batendo aqui, ó? Com o que eu tô falando aqui? Tá vendo que aqui tá batendo? Esse valor é o de 2. Tá vendo o de 2 que tá me dando? O que eu calculei pela função? Né? Porque aqui eu tô tendo uma função linear. Aqui eu tô pegando só nos 4 nós. O que é que eu tô tendo? De força e de momento. Né? E depois eu estou calculando aí a aproximação, a função aproximada dentro do meu domínio do elemento finito. É isso mesmo. Agora, o engraçado é que a gente não está, né, encontrando algo coerente com o que deveria obter por essa expressão. Né? E aí depois a gente, né, dá uma pesquisada.
E aí vamos para o elemento 2. Eu vou pegar aqui esse momento exato aqui a gente não vai calcular. Aqui, que bom que a gente tem as 4 funções, não preciso ficar me matando. Eu vou pegar essa mesma equação, não é? Tá? Eu só vou mudar os graus, tá? Porque é a mesma matriz de rigidez. Eu vou passar esses dois para cima, esse para cá, esse 006 para cá, esse valor daqui. Não. Não sei por que ele está dando isso. Para cá. E aqui vamos pegar os outros dois. Os outros dois vale quem? 1, 2, 3, 4. É esse, é 0, né? E 002. Não. O que ele fez aqui? Tá, deixa eu tirar isso daqui, que isso que ele fez. Aqui. Será que tem mais um aqui? Não. Vamos lá. Então, ele não salvou, né? Isso aqui eu vou cortar, vou jogar para cá. Aqui é 0, não é? E aqui é 0,0002 menos. Alguém lembra? Não? Deixa eu dar uma olhada lá. Tudo bem, gente? Estamos terminando. Aguenta mais um pouquinho aí. Perfeito? Então tá aqui. Agora eu vou calcular os aproximados pelas funções aproximadas. Tá aqui. Eu só vou substituir aqui pelos graus de liberdade. E para a gente não, vamos dizer assim, comer o tempo de vocês, eu vou deixar vocês terminarem o exercício fazendo o elemento 3 e o elemento 4, que não tem, vamos dizer assim, dificuldade alguma. Ó, ok, coerente, perfeito. Ó. E agora fazer o momento. E aí vocês podem pegar o exato depois e comparar. O aproximado, então, vai ser sempre... O aproximado para a função cortante vai ser sempre uma constante. Uma função constante, sim. E o momento sempre uma função linear, sim. Linear. Por conta das funções de aproximação, né? Que a gente utilizou funções de aproximação de grau 3, não é isso? As funções de elementos finitos são de grau 3. Não é? Sim. Daria para, então, tentar traçar o diagrama só olhando pelos resultados que a gente tirou, com a K elemental e com Sim, o deslocamento elemental. Isso, dá até para ter essa noção, mas você tem que tomar muito cuidado, porque aqui está com o sinal da nossa convenção de grau de liberdade. E aqui está com que sentido? Com que convenção? Com a convenção que a gente adota lá em mecânica dos sólidos. Tá? Então a gente só tem que pegar o sinal e entender qual representação a gente vai dar do diagrama, principalmente para a gente saber para onde o diagrama está apontando, né? Tanto de força cortante e de momento fletor, para sair, por exemplo, no sentido de comparação com o que eu vou fazer no F2. Entenderam? Acho que sim. Eu acho Porque... que congelou aqui a minha câmera, porque eu... Vamos lá. Se ela vai voltar. Perfeito? Então, eu vou colocar esse documento agora completo lá no site da disciplina, lá no CIGA, né? Provavelmente amanhã, que eu já estou bem cansado hoje. Não vou nem colocar esse vídeo hoje, vou deixar para colocar ele amanhã também. E aí vocês completam aqui o elemento 3 e o elemento 4. É muito simples, tá? É só copiar aqui e atualizar os graus de liberdade a partir do vetor deslocamento, e vocês dão uma olhada de novo, né, nessa conta aqui do cálculo das reações de apoio, porque que ele não está
né, batendo. E aí eu posso também fazer, né, um passo a passo aqui do que a gente colocou, né, que eu acho que está correto, a matriz de espalhamento, né, A1, A2, K2, K3, K4, né, 1, 2, 3, 4. Depois o segundo elemento é quem? É 3, 4, 5, 6. O do elemento 3 é 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E do elemento 4, 8, 7, 8, 9, 10. Deixa eu conferir só esses vetores de força aqui que a gente tem. É QL sobre 2, QL ao quadrado sobre 12, QL sobre 2 e menos o QL ao quadrado sobre 12, certinho. Perfeito. Calma. Isso. L4, né? Aqui a matriz de rigidez, 12 L ao cubo, 6 L ao quadrado, menos 12 L ao cubo, 6 L ao quadrado, aí depois 6 L ao quadrado, 4L, menos 6 L ao quadrado, 2 sobre L, menos 12 sobre L ao cubo, menos 6 L ao quadrado, 12L ao cubo, menos 6L ao quadrado, 6L ao quadrado, 2L, menos 6L ao quadrado, 4L. Perfeito. Se bem que o Murilo falou que o deslocamento bateu, né, Murilo? Aparentemente sim. Mistério. Então, aqui eu estou vendo que a matriz de rigidez elemental também está batendo, né? A gente já tinha feito esse exercício, né? De observar aqui QL3. QL3. Chega uma hora que a gente está bem cansadinho, né? A gente não consegue EI está multiplicando. Não consegue ver. Amanhã eu tento dar uma olhada e ver se realmente há algum erro, né? Tipo de arredondamento que está levando. Bom, nunca tinha acontecido isso, né? Sempre a gente obtinha sempre, né, um vetor com posições onde era para ter zero, não era zero, mas em termos de ordem de grandeza, muito diferente, né, dos elementos que realmente que dão diferente de zero, né? A ordem de grandeza bem diferente. Aqui também deu igual, né? E aqui também deu igual, né? E só vou ver o exercício novamente, né? Aqui eu coloquei 2, 10 a 3, certo? Que eu chamei de Q, né? Lá está Q, o P eu chamei de 10 a 3, perfeito, e o momento de 5, 10 a 3. Não, tá certo, o P também entra, esse entra positivo e esse daqui entra negativo, é isso mesmo, né? Só vamos ver lá se a gente... 5... Né? A gente entrou 2, 10 a 7, certo? A gente entrou 2, 2, 2, 2, aí vem o vetor de força. O vetor de força aqui global foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos M. Menos 5.000. Você disponibiliza para mim aí, Murilo, o vetor de deslocamento que você encontrou? Sim, só um minuto. Uhum. Deixa eu pegar aqui.
Isso mesmo, né? O danado tá batendo. É brincadeira? Deixa eu fazer um teste aqui para ver se é isso que tá dando problema. Eu vou aumentar aqui as casas decimais, tá? Vou colocar aqui, vai, 9. Agora eu vou pegar isso daqui, tá? Eu não lembro do que tinha dado, né? Agora eu vou pegar esse vetor, não é? É esse menos o F global. Ó, como já mudou, hein, gente? É isso mesmo, ó. Descobrimos. É o arredondamento do problema, ó. Vocês estão vendo? Como já mudou? Né? Agora aqui deu mais coerente. Não foi, Murilo? Isso, bem mais. Né? Foi o arredondamento, é brincadeira. Né? O arredondamento do problema, né? Aqui, né? Da minha solução. Deixa eu pegar aqui e colocar mais casas decimais. Deixa eu ver. Colocar 14 casas decimais. E ver o que acontece aqui. Então, estávamos certos, gente. Né? São os problemas numéricos que acontecem. Né? Agora não variou tanto, né? A solução, né? De um vetor em relação ao outro. Ó. Ah, agora sim, ó. Tá vendo? Não é, ó? Perfeito? E aí aqui a gente tem que mudar também para dar coerência, né? Eu pego lá, aí eu vou ter que mudar o campo de deslocamento também para a gente ter... Perfeito, gente. Isso. Ó, a gente muda aqui com esses novos valores que a gente pegou para fazer sentido com o que a gente tá colocando lá. Ó. Aqui e aqui. Né? Aí aqui eu teria que mudar também os deslocamentos para a gente voltar com aquela coerência que a gente tinha, né, conseguido em relação ao resultado que a gente tinha postado anteriormente. Perfeito. Tudo bem, gente? Então, na verdade, era um problema, né, de arredondamento e de aproximação que estava dando essa situação aí de incoerência do que a gente tinha, né, obtido, tá, anteriormente. Né? Então, porque o nosso procedimento, né, é o mesmo que a gente vem apresentando aqui no curso. Então, alguma coisa estava acontecendo para a gente ter essa incoerência. Foi o arredondamento utilizado aqui pela ferramenta que me deu essa incoerência. Tudo bem, gente? Perfeito? Então, a gente não fica aqui com um vídeo, vamos dizer assim, num sentimento de, né, vamos dizer assim, questão errada, né, apresentada pelo prof, né, pelo professor. Não. A gente teve o auxílio aí do Murilo, né, utilizando uma ferramenta que ele... Você pegou o programa lá da nossa bibliografia que a gente utilizou na prática, Murilo? Peguei, mas eu saí modificando. Ah, você Na verdade, modificou... eu tentei automatizar ele só. Tá, tudo bem. Mas foi bom, né? Infelizmente a gente não conseguiu abrir um espaço para que vocês pudessem colocar dúvidas em relação à parte teórica desse assunto, mas a gente tem também os momentos de atendimento para isso. E, na verdade, em relação a esse tópico, eu acho que, vamos dizer assim, não teria muito o que acrescentar em termos de, né, ponto teórico que pudesse ter uma dúvida. Mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida, a gente tem os canais aí que eu disponibilizei para você tirar, né, essa dúvida. Tudo bem, gente? Cansados? Quantos sobreviveram até o final da aula? Deixa eu ver aqui, eu não sei. Não, ficou bastante gente ainda. Estamos aqui, né? Estamos aqui.
Mas tudo bem, gente? Né, deu para entender? Deu para entender? Aí? Alguém tá com o microfone aberto. Elton. Ah, não, achei que Perfeito, então, gente. Perfeito, professor. Tem o Elton. Então a gente termina. Bom, a próxima webconferência a gente tenta voltar lá no café, né? Mas eu achei que ficou muito similar. O que é que vocês acharam? Aqui tem um espaço. Eu acho que eu posso até tentar ver e aproveitar mais, mas a ferramenta. Eu só não utilizei nada em relação ao quadro, né? Que eu falei para vocês, né? Que eu acho que mais na frente eu vou utilizar, mas não deu tanta diferença assim, né? Assim, vamos ver se o vídeo que eu vou colocar aqui se vai ficar na mesma condição que lá na outra plataforma da webconferência. Mas eu acho que, né, conseguimos, né? Não deu certo em uma, a gente aqui com essa a gente conseguiu. Tudo bem? Então, amanhã, quem quiser fazer vista de prova, deixa eu só conferir aqui na minha agenda. Como é que está a minha agenda? Para amanhã? É isso mesmo. Como eu tinha comentado, eu estou com uma reunião. Eu estou com a reunião das 4 às 5, né, que eu tenho com o Lucas. Das 5 às 6, não é, Elton? Com você eu tenho. E depois eu tenho uma reunião das 7 às 8. isso. Das 7... então Mas acho que a nossa não vai demorar. Acho que a nossa não vai demorar mais que meia hora, não, né? Vai ser aquele bate-papo rápido ali. Perfeito. Mas das 6 às 7 eu não tenho atendimento. Eu tenho um atendimento com vocês, eu não tenho reunião com o aluno. Então, vocês podem dar uma às 4 e das 6 às 7. Tudo bem? Perfeito, gente. Então eu finalizo aqui, né, mais a nossa 7ª webconferência, né, e até quinta-feira, né, com mais uma. Na quinta-feira a gente vai, eu acho, tem que ver lá no mapa de atividades, mas a gente vai fazer algo muito similar a isso. A gente vai resolver o exercício, tá? E tentar tirar dúvida. Então vocês sigam o que eu coloquei lá no mapa de atividade para trazer dúvidas. Possivelmente, né, a gente, né, vai aplicar, né, mais um exercício, porque é assunto que a gente já trabalhou, que vai ser treliças e pórticos, tá? Até a próxima conferência, gente.